Olá! Esse é o trabalho sobre o papel das regras na sociedade para a disciplina de Investigação e Atuação em Behaviorismo, feito pelo grupo formado por Bianco Choas, Luana Oliveira, Matheus Rocha, Melissa de Sá, Milena Barbarini, Rebeca Galvão e Silvana Patrícia. Para entender o comportamento de alguém, é fundamental analisar as ações e consequências do comportamento das pessoas, que podem ser inatos do indivíduo como ser humano, sendo filogenéticos, de acordo com a história individual da pessoa, ontogenéticos, e dependendo da comunidade em que vive, culturais. Na tríplice contingência, cabem o antecedente, o próprio comportamento e a consequência, sendo assim o estímulo, a ação e a resposta do ambiente. A repetição ou eliminação da ação vai depender da resposta que recebe, podendo ser reforçado ou punido a partir de uma regra, comportamento alheio ou uma instrução que gera tal comportamento. A repetição ou eliminação de uma ação vai depender da resposta que ela receber, podendo ser reforçado ou punido a partir de uma regra, comportamento alheio ou uma instrução em relação ao comportamento. Todo comportamento é modelado por contingências. Atendemos a conselhos e seguimos regras por causa das consequências reforçadoras que se seguiram quando agimos da mesma maneira no passado. Mas o comportamento indicado pelo conselho ou pelas regras tem outras consequências. Regras em forma de instruções, de conselhos, de recomendações, de sugestões, de avisos e de ordens são utilizadas para ensinar e prescrever comportamento nas mais diversas situações, como, por exemplo, cozinhar, operar um equipamento eletrônico, resolver um problema em determinada área do conhecimento, se comportar em determinados contextos sociais ou até mesmo dirigir um veículo. O controle por regras pode facilitar a seleção de novos comportamentos, porque esses comportamentos novos podem ocorrer, sem que o indivíduo tenha que passar por uma longa exposição a novas contingências. Estabelecer e formular regras é um comportamento frequentemente reforçado pelos mais velhos de uma comunidade, reforçado pela sua eficácia na instalação e manutenção de comportamentos desejados entre os mais jovens, que continuarão as práticas culturais necessárias para a sobrevivência daquele grupo como um todo. As consequências sociais do seguir regras são importantes a curto e também a longo prazo, na medida que suplementam os efeitos reforçadores dessas e outras consequências do seguir regras. Estes são alguns dos parâmetros que devemos levar em consideração ao trabalharmos com um comportamento governado por regras. Se o seguimento de regras depende da socialização do indivíduo, então seguir regras é um comportamento evolutivo culturalmente determinado, cuja aquisição é cultural, e deveria-se observar seu desenvolvimento ao longo do crescimento das pessoas para entender melhor seus mecanismos de ação. Regra é um estímulo discriminativo verbal que descreve contingências, mas ela pode ter várias funções, como, por exemplo, ser uma operação estabelecedora. A regra pode ser uma instrução, um conselho, uma ordem, uma exigência, uma proposta. Elas facilitam a aquisição de novos comportamentos, principalmente quando as contingências são bem complexas. Mas o segmento das regras pode produzir uma redução na sensibilidade comportamental às contingências naturais. Ou seja, quando essas contingências mudam, o comportamento não muda. Então, o comportamento é insensível a essas contingências. Existem também as autorregras, que são regras que são produzidas e seguidas pelo próprio indivíduo. Aí, nesse caso, uma parte do repertório do indivíduo afeta na outra parte do repertório. E essas autorregras podem ser mais explícitas ou encobertas, como o caso do nosso pensamento. Skinner definiu regra como um estilo discriminativo verbal que indica uma contingência. A escolha de regra deu o início do estudo por dizer que o ser humano, por descrições verbais, pode induzir o outro a ter tal comportamento. E o que faz com que o outro ser humano tenha esse mesmo comportamento é a falta de exposição. Essas características dos comportamentos governados por regras se torna muito importante quando a consequência desse comportamento não tem nenhuma consequência ou as consequências são ineficazes, tornando-se, portanto, ineficaz na modificação do comportamento ou ainda quando os comportamentos que seriam modelados pelas contingências em vigor são indesejáveis.
Sobre as vantagens desse comportamento, podemos citar a eficácia. A eficácia é a rapidez e a força que esse comportamento se instala. A segunda vantagem é que o aprendizado por regras acontece mais rápido do que o aprendizado por contingência. O terceiro é que os aprendizados complexos são mais rápidos de aprender. Ou seja, quando o indivíduo segue regras para tal acontecimento ocorrer, ele acaba fixando e aprendendo mais rápido. E uma outra vantagem é que o comportamento governado por regras são mais facilmente generalizados em outros contextos. Mas tudo tem seu lado positivo e negativo, e é quando aparece a desvantagem. Quando a contingência muda e as regras não, ou seja, a não alteração do desempenho e a continuidade de emissão de resposta, ou seja, quando o acontecimento muda, mas a sua resposta para aquilo continua a mesma. Como primeira desvantagem, a gente pode citar a falta de sensibilidade às contingências, que é quando o ser humano ele mantém o mesmo comportamento, a mesma resposta, sem se importar do modo que aquilo é visto ou recebido pelo mundo. A segunda desvantagem, a gente poderia falar sobre quando o comportamento se torna muito comum, o comportamento acaba se tornando estereotipado. Isso acontece quando a resposta se torna provável, quando a resposta ela já é estereotipada e o comportamento se torna algo pouco flexível. E o terceiro é o comportamento padrão, o comportamento que já é esperado, o comportamento que não nos surpreende. A metacontingência. Em 1980, Glenn criou o conceito de metacontingência, que contribuiu como uma ferramenta importante para a descrição e análise do comportamento social. Para estudos do comportamento humano em nível social, a metacontingência é uma importante unidade de análise, pois ela descreve as relações funcionais entre classes de operantes, cada classe associada a uma contingência tríplice diferente e uma consequência comum a longo prazo, comum a todos os operantes na metacontingência. Elas também envolvem, essencialmente, contingências socialmente determinadas. O elo de união de comportamentos individuais em uma metacontingência é a consequência a longo prazo que afeta toda a sociedade. São essas consequências que ligam a ações do dia a dia de diferentes pessoas e que podem ser controladas pelas regras da sociedade, como, por exemplo, a Constituição. Para Glenn, uma metacontingência não é um arranjo de contingências individuais de diferentes pessoas. Ela consiste em contingências individuais, interligadas, entrelaçadas, em que todas elas juntas produzem o mesmo resultado a longo prazo. Como Glenn disse, uma metacontingência existe se o objeto de análise for uma prática cultural de um grupo de indivíduos, se as consequências dessa prática para o grupo e se seus antecedentes puderem ser identificados. Então, as metacontingências são relações contingentes entre práticas culturais e suas consequências. São relações funcionais em nível de análise cultural, cuja existência deriva, mas não é equivalente às contingências comportamentais. O termo comportamento social tem sido usado na análise do comportamento sempre que uma ação envolve participação ou mediação de outra pessoa, como ambiente relevante para a ação analisada. Skinner toma o comportamento social como um tipo de comportamento operante e enfatiza o modo como suas consequências, geradas por outro indivíduo, são produzidas por uma classe de respostas. Inicialmente, parece igualar o comportamento social a contingências tríplices, em que as consequências são produzidas com a mera participação de outro indivíduo. Nessa situação, a outra pessoa participa meramente como um objeto físico. Por exemplo, um boxeador desferindo um golpe no seu adversário, ou um médico realizando uma cirurgia. Em ambos os casos, a outra pessoa funciona como um objeto físico qualquer. Seu comportamento não é relevante para a produção das consequências. Skinner restringe um termo comportamento social às contingências tríplices, onde suas consequências relevantes comportamentais são produzidas pelo comportamento operante de outro indivíduo.
O indivíduo aqui, ele não funciona como um mero objeto físico. Ele age como um organismo vivo. As consequências são produzidas apenas por meio de uma ação sua. Se refere não mais à participação, mas à mediação de outro indivíduo. Por exemplo, um professor ensinando música a um aprendiz. Uma criança pirraçando o pai para lhe comprar algo. E todo e qualquer comportamento verbal. Nesses dois exemplos, o aprendiz e o pai agem como organismos vivos, não respondem mecanicamente. Para Skinner, o comportamento social envolve sistemas de entrelaçados de respostas, ou sistemas entrelaçados de comportamentos, ou contingências entrelaçadas. São expressões que são usadas e enfatizam que as contingências tríplices de dois indivíduos, de certa forma, se sobrepõem ou se cruzam. Ou seja, a resposta ou um produto gerado pela resposta, ou a consequência em uma das contingências, participa como consequência em outra contingência. Podemos falar de algumas propriedades distintas do comportamento social. Suas consequências geralmente são condicionadas. Suas consequências são condicionadas generalizadas. Muitas vezes, o outro indivíduo precisa de tempo para reagir. Geralmente, não há relação direta entre a energia da resposta e a magnitude das consequências produzidas. O critério de consequenciação geralmente pode variar de momento a momento. Depende da condição do agente reforçador, isto é, do outro indivíduo. E os antecedentes, por serem determinados por uma história individual, se diferenciam, são sutis, complexos e difíceis de identificar. Comportamento social, conforme sugere Skinner, ele pode ser estudado como um fenômeno no âmbito do indivíduo, com propriedades distintas, tomando-se a contingência tríplice como unidade de análise. O comportamento e as consequências do mesmo têm como uma de suas variáveis a comunidade onde a pessoa vive, pois o aspecto cultural modela nossas relações e as consequências que elas vão ter. Como a repetição ou a eliminação da ação depende da resposta que ela vai ter, as regras são criadas e se mantêm de uma forma que seja possível reforçar ou punir certos comportamentos. Nós utilizamos as regras na sociedade para que a gente possa ensinar e predeterminar os comportamentos nos diversos acontecimentos do nosso cotidiano. As nossas regras, elas se modificam durante as gerações, mas elas se mantêm até os dias atuais, pois os mais velhos da comunidade, eles costumam estabelecer e formular as regras, fazendo com que elas perpetuem para as próximas gerações. A utilização das regras tem as suas vantagens, como ser possível fazer com que comportamentos governados por ela sejam aplicados a outros diversos contextos de uma forma mais fácil. Mas também tem as suas desvantagens, pois há também as autorregras, ou seja, regras e conceitos próprios que podem causar desvios no comportamento padrão. Um bom exemplo disso é o movimento negacionista que cresceu no Brasil. E eles não aprovam a vacina do Covid e acabam por fazer várias pessoas não tomarem. Isso são autorregras, autoconceitos que influenciam na vida em sociedade. Conclui-se então que as regras têm como papel na sociedade um papel de regulação do comportamento dos próprios indivíduos, fazendo com que os mesmos não desviem das regras e que consigam fazer com que elas se perpetuem para as próximas gerações.